terceiro governo do presidente Lula, que já está sendo chamado de Lula 3, juntamente com os dois governos da presidenta Dilma, deixaram um legado no nosso país inquestionável, de afirmação de direitos, de inversão de prioridades, de estruturação do país. Os 4 anos do governo, o desgoverno do inelegível, mais os 2 anos do governo do golpe, destruíram muita coisa. Então, o governo do presidente Lula agora está num trabalho de reconstrução do Brasil. E reconstruir não é fácil. Porém, os ventos da esperança, os ventos do compromisso estão soprando de maneira muito forte e o povo está reconhecendo isso. Eu diria que nós temos um trabalho de reconstrução da infraestrutura do Brasil em políticas públicas voltadas para a maioria da população, como Minha Casa Minha Vida, como a recomposição do Bolsa Família, como questões relacionadas ao emprego, questões relacionadas à retomada das obras na saúde e na educação, sobretudo. Temos questões do perfil político desse governo, que é a inclusão social, a inclusão educacional, o respeito à diversidade, e temos questões direcionadas a uma coordenação federativa que foi esquecida pelo governo anterior. Nessa coordenação federativa se encontram todas as obras do PAC. Pernambuco recebeu mais de 90 bilhões para implementar obras do PAC, obras de infraestrutura, de estradas, obras de recomposição hídrica, a transposição do São Francisco, a Transnordestina, tudo isso que está no PAC está contando com essa relação federativa entre a União, os estados e os municípios. Portanto, é um novo tempo. É o tempo, como a gente diz, de reconstrução e de união. O perfil do presidente Lula é um perfil de líder. Lula hoje é o líder popular, institucional, mais respeitado no mundo. Lula entra em qualquer lugar e entra de cabeça erguida porque sabe o que é que vai fazer nessas viagens. Lula não está viajando para comer pizza, Lula não está viajando para ganhar joia de presente, Lula não está viajando para esconder relógio Rolex, nada disso. Lula está viajando para trazer benefícios para o Brasil, para trabalhar a cultura da paz entre os povos e para tratar de assuntos de interesse mundial, como essa questão do clima, da energia verde, da energia limpa. Ao mesmo tempo, equilibrar a nossa balança comercial, trazer divisas para o nosso país. E ao mesmo tempo que Lula faz essas coisas importantes da política de desenvolvimento, nós presidimos o G20, né? Presidimos a ONU no momento dramático da guerra entre Israel e Palestina. Nesse momento, a liderança, a boa vontade, a capacidade de diálogo do presidente também são importantes e são considerados por todos os nossos parceiros, sejam comerciais, sejam políticos. Então, essas viagens são necessárias porque elas não nos envergonham. O presidente Lula não envergonha quando vai lá para fora, pelo contrário, os outros países do mundo inteiro, independente de qual seja, né, a sua conotação política, de qual seja a sua perspectiva, respeitam e procuram esse diálogo com o Brasil, porque o Brasil agora tem o que oferecer em termos de desenvolvimento sustentável e em termos de diálogo político. Então não há problema nenhum, a meu ver, com essas viagens, porque elas têm objetivo, e esse objetivo é de desenvolver o nosso país e colocar o Brasil no centro da política, da geopolítica, econômica e social do mundo. Isso o presidente Lula sabe fazer muito bem. Ninguém como os servidores e as servidoras públicos sabem o que ocorreu nos governos passados após o golpe. Desvalorização, terceirização, ausência de concursos públicos, diminuição da capacidade produtiva da máquina pública, tudo isso está sendo restaurado agora. Lula criou o Ministério de Gestão, e Inovação, e que tem sido responsável por essa negociação
com os servidores e as servidoras. Eu mesma já participei de rodadas de negociação com a ministra Esther e o foco, além da retomada dos concursos públicos em vários órgãos, é também a retomada dos planos de carreira. O MEC vai retomar agora o seu plano de carreira porque tem situações muito equivocadas do ponto de vista da valorização profissional. Sudam, Sudene também já me procuraram para poder a gente restabelecer. Primeiro, a mesa de negociação, que estava totalmente esquecida. E segundo, esta política de valorização profissional dos servidores públicos. Esse Ministério tem agido em parceria com o Ministério do Trabalho, porque muita coisa que foi feita a gente vai ter que desmanchar para fazer de novo, né? E aí se situa diretamente a relação do trabalho e do emprego, a relação da valorização dos servidores públicos, para que o serviço público reassuma o seu papel, que é produzir, que é fazer com que a máquina pública tenha de fato uma ação estratégica de inclusão social, de democracia, de combate às desigualdades. Então, os servidores e as servidoras sabem muito bem onde é que o sapato aperta. Tudo será resolvido nesse primeiro ano? Não. A política de reajuste, inclusive, foi muito criticada pelos servidores, porque foi insuficiente ao que se almejava. Mas há um horizonte de diálogo. E dentro desse horizonte de diálogo, há essa possibilidade de que os servidores e servidoras, através de seus sindicatos, de suas confederações, possam colocar as suas demandas e as suas reivindicações. O congresso que emergiu das urnas realmente é um congresso com cortes de conservadorismo muito grandes. A extrema-direita está presente no Congresso Nacional, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Foram vários ex-ministros do inelegível que conseguiram se eleger senadores, por exemplo. Então, isso nos coloca em uma situação de permanente negociação. Nós somos maioria, é bem verdade, né? Porém, do nosso lado também, há muito centro, há muitos partidos de direita, de centro, que aderiram ao governo do presidente Lula, que ocupam espaços dos ministérios, mas que precisam muitas vezes ser convencidos do que é a política que elegeu o presidente Lula. Esse é o grande desafio. É o desafio do convencimento, é o desafio do diálogo, é o desafio da força política e popular do presidente Lula, onde os sindicatos têm um papel muito importante. O que é que os servidores devem fazer, o que é que os sindicatos devem fazer, o próprio presidente Lula já disse. Reivindicar, se mobilizar, pressionar. Há setores do Congresso que são muito abertos para a pressão, a boa reivindicação. Né? Então, a gente precisa muito desse espaço de negociação. No Senado, nós temos um líder, o líder do governo, que é muito experiente e isso tem nos ajudado bastante nesse processo de convencimento, de fazer acordos, de tirar um espaço, um determinado item de um projeto de lei, colocar outro, porque esse é o perfil do governo. Nós elegemos Lula, mas não elegemos uma bancada suficiente para dar uma sustentação independente a esse governo, ao nosso governo. Nós precisamos de outros partidos. O que nós não queremos dialogar, porque não tem como dialogar, e a quem nós temos que derrotar cotidianamente é a extrema-direita, que é justamente a base de apoio do governo que terminou, do inelegível. Então, isso daí, a gente tem também a obrigação, e os sindicatos também, de fazer essa diferenciação entre o que é um governo de frente amplíssima, o que é um governo que teve um primeiro turno, teve um segundo turno, que já agregou mais partidos, teve um terceiro turno, que foi a montagem do governo, agora teve um quarto turno com algumas alterações ministeriais para poder a gente ir se livrando da extrema-direita, para poder a gente ir fazendo a nossa agenda, que é a agenda do povo brasileiro, ganhar visibilidade e condições de aplicabilidade. Eu acho que é isso que o povo espera do governo. E os sindicatos são parceiros, porque compreendem muito bem, porque são executores dessas políticas, quais são as políticas públicas prioritárias e o que é que a gente precisa fazer para que o povo volte a ser feliz.
Por isso que a gente diz que o governo é de união, que a gente precisa conversar com todos esses setores e de reconstrução, para dar um novo norte àquilo que foi destruído pelo governo anterior. Todos os grupos políticos do Brasil estão se preparando para essas eleições de 2024, que serão eleições municipais, onde nós vamos eleger prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, mas que tem uma conotação muito diferenciada de anos anteriores. Bolsonaro e sua turma estão se preparando para ganhar mais de 1.000 prefeituras municipais dentre os 5.000 e poucos municípios que existem no Brasil. Nós temos que fazer a nossa parte também, porque essa é uma eleição que vai consolidar uma rede de apoio, vai consolidar a presença do nosso governo em todos os recantos desse país. O que a gente viu nas eleições passadas foi o uso desenfreado, sem nenhum pudor, da máquina pública pelo governo Bolsonaro. A CPMI demonstrou isso, era a CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, mas terminou enveredando por onde tinha que enveredar mesmo, porque aqueles agentes que financiaram aquele ato foram os mesmos agentes que financiaram as eleições, que queriam que Bolsonaro fosse vitorioso, e a gente viu quanto de dinheiro público foi irrigado nas periferias, além das fake news, além de todo aquele processo que foi, até a Polícia Federal Rodoviária se envolveu, bloqueando estradas aqui no Nordeste. Então o pessoal não estava mesmo para brincadeira. Essas eleições, para mim, vão ter muito esse significado de nos preparar para a eleição de 2026. Então temos que apoiar as candidaturas do nosso campo, apoiar dentro da perspectiva de um projeto político. Esse projeto que está mudando a cara do Brasil para melhor, esse projeto de reconstrução, esse projeto de inclusão social, de defesa da democracia, de combate às desigualdades. O município é, dentre os elos da cadeia federativa, o mais próximo da população. Então, ter prefeitos e prefeitas que tenham essa perspectiva é muito importante para o nosso projeto. Então, temos que tratar essa eleição de 2024 com as propostas, evidentemente, com as propostas que são voltadas para a administração municipal, para aquilo que a cidade deseja, para aquilo que precisa ser feito para a população, mas também não esquecer dessa perspectiva política de um projeto que está cotidianamente em disputa. E aí temos que ter cada vez mais aliados para defender o Brasil dessa extrema-direita golpista, dessa extrema-direita fascista, dessa extrema-direita que quer, porque quer, voltar àquele tempo de obscurantismo e negacionismo que tanto mal fez ao Brasil. Nós temos que nos fortalecer muito nessas eleições de 2024. E acho que essa é a nossa perspectiva. Ganhar, ter vitórias consistentes, apoiar os nossos aliados de um projeto que vai pouco a pouco tomando mais corpo, desvendando, né, as fake news do governo passado e mostrando que é possível sim o povo ser incluído nas políticas públicas, que é possível sim fazer o que a gente fez com a aprovação da reforma tributária, que é possível sim tratar os servidores e servidoras com respeito, que é possível sim ter uma política de união e de reconstrução do nosso país.